Olá, bem-vindos ao canal Minuto para Renascer. Hoje estreamos o projeto Harmonia, o debate dos evangelistas. Vamos mergulhar na maior história de todos os tempos com Mateus, Marcos, Lucas e João. Senhores, apresentem-se. Qual o foco de vocês? É um prazer. Sou o apóstolo Mateus. Como ex-cobrador de impostos, prezo pela exatidão. Escrevi para provar que Jesus é o rei, o herdeiro legítimo do trono de Davi. Oi, pessoal, sou o Marcos. Aprendi tudo com Pedro no olho. Meu texto não tem enrolação. Foco no serviço e no poder. Jesus agindo logo. Querem ação? É comigo. Saudações. Sou Lucas, médico. Não cheguei a ver Jesus, porém acompanhei Paulo e, como homem de ciência, investiguei tudo com várias testemunhas para um registro fiel. Meu foco é a humanidade de Jesus e sua compaixão por todos. Eu sou o apóstolo João. Deixei as redes de pesca quando o amor me chamou. Meus irmãos registraram os fatos na terra. Eu registrei o que vi no Espírito. Jesus é a luz. Só quero que creiam. Agora que conhecemos nossos convidados, vamos voltar no tempo. Israel vivia um silêncio profético de 400 anos. O céu parecia fechado. Mateus, como esse silêncio começa a ser quebrado? Era uma angústia profunda, mas a expectativa estava viva. Jesus não foi uma interrupção, mas a conclusão lógica de um pacto que começou com Abraão. Tudo estava planejado. Isso mesmo! A luz já brilhava antes mesmo de haver um sol. O Velho Testamento era o rastro de um pai na areia para o filho não se perder. O Verbo estava chegando para que pudéssemos tocar suas mãos. E tudo atingiu o auge num cenário de fidelidade silenciosa. Enquanto Roma dominava tudo, o divino observava um casal de idosos, Zacarias e Isabel. Eles eram um símbolo de um Israel que parecia estéril, mas aguardava a redenção. Deus não faz nada sem avisar. Tinha que ter uma voz gritando no deserto antes de o rei passar. O palco estava sendo limpo para o Messias chegar e já começar a agir com força. Sabe, o silêncio de Deus não é abandono. É o período de gestação da promessa. Se ele foi fiel aos patriarcas após séculos, a fidelidade na sua vida é uma garantia absoluta. E tudo começou no templo, Lucas. Como um médico descreve esse primeiro sinal? Com precisão litúrgica. Zacarias estava no lugar santo, oferecendo incenso. Foi ali que o anjo Gabriel apareceu. A esterilidade de Isabel seria revertida, rompendo um mutismo de 4 séculos. É um padrão teológico. Deus estava replicando o milagre de Abraão e Sara. O nascimento de João Batista era o sinal técnico. A lei estava dando lugar à graça. E o nome tinha que ser João. Significa Deus é favorável. Ele decidiu ser bom para nós. Ele não era a luz, mas o primeiro clarão no horizonte avisando que o sol ia nascer. E o João era bruto. Morava no deserto, comia gafanhoto e não alisava o cabelo de ninguém. Ele era o batedor que ia na frente, abrindo o mato para o Senhor passar. Mas Zacarias duvidou, não foi, Lucas? Infelizmente, ele sucumbiu ao pragmatismo. Ao questionar como saberei, ficou mudo. Foi uma ironia. Quem não deu crédito à palavra de Deus ficou impedido de usar palavras humanas. Eu creio que ele ficou mudo para aprender a ouvir. Às vezes falamos tanto que abafamos o som de Deus. Ele aprendeu a louvar no silêncio. A aplicação é clara. Deus usa nossas incapacidades para destacar sua onipotência. Se você se sente mudo ou estéril, entenda, o agir de Deus não é refém da sua lógica. Enquanto Zacarias vivia seu silêncio, o mensageiro Gabriel era enviado a um lugar improvável, Nazaré. Lucas, como médico e historiador que ouviu as fontes primárias, como foi esse momento em que a divindade tocou a nossa humanidade? Foi de uma delicadeza extraordinária. Maria não sucumbiu ao medo irracional. Ela raciocinava sobre a saudação. O anjo desvelou o plano. O Espírito Santo a envolveria com sua sombra.
Foi a convergência perfeita entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano. Parem um pouco para pensar nisto. Eu vi o Mestre acalmando tempestades, mas nada supera o mistério daquele quarto em Nazaré. O Verbo, que criou as galáxias, decidiu fazer-se pequeno. Tão pequeno que o infinito coube no ventre de uma menina simples. Deus não mandou uma lei em pedra. Ele virou carne. Exato, João. E do ponto de vista profético, era o eixo da história. Cumpria-se Isaías: a Virgem conceberá. Maria questionou o como, e a resposta em Lucas 1,37 selou tudo. Para Deus, nada é impossível. Era a restauração da linhagem humana vindo de dentro. O que me impressiona é a prontidão. Ela não pediu tempo para pensar. Disse, eis aqui a serva. E, logo depois, ela correu. Atravessou as montanhas para servir Isabel. Para mim, a missão de serviço do Messias começou ali, na atitude da mãe. Foi ação pura. Precisamente, Marcos. E quando ela chegou, o pequeno João Batista saltou de júbilo no ventre de Isabel. Ali Maria entoou o Magnificat. Ela não falou como uma jovem comum, mas como quem conhecia as promessas. Ela entendeu que seu sim era o início de uma revolução. Ela aceitou carregar a luz no escuro do ventre, para que o mundo nunca mais vivesse em trevas. Maria foi a primeira a crer, antes de qualquer milagre público. Ela acreditou apenas na palavra. Ela nos ensina sobre a disponibilidade radical. Às vezes, queremos entender tudo antes de obedecer, mas a obediência precede a iluminação. Deus não busca quem tem respostas, mas quem está disposto a dizer sim aos planos impossíveis. O sim de Maria foi corajoso, mas ele criou um problema imediato na Terra. Imaginem o choque de José. Mateus, você é quem melhor registrou esse conflito. Como foi o lado jurídico e humano desse dilema? Foi uma crise de jurisprudência e de coração. Como registrei em Mateus 1, 18 a 19, José era um homem justo. Quando soube da gravidez, ele enfrentou um impasse. A lei exigia a denúncia por adultério, mas o amor exigia proteção. E ele não queria que ela fosse humilhada publicamente, certo? Exato. Ele resolveu deixá-la secretamente. José estava agindo com a justiça da misericórdia. Mas, enquanto ele refletia, o céu interveio. Um anjo apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria. O anjo explicou que o que nela foi gerado era do Espírito Santo. Mateus 1,21 é o selo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. É lindo ver como Deus cuida do medo. Maria teve o anjo acordada. José teve o anjo dormindo. Mas ambos precisaram de uma coisa: confiança absoluta. O Verbo estava sendo protegido por um carpinteiro que acreditou em um sonho. Do ponto de vista da linhagem, Mateus, o papel de José é crucial, não é? Vital, Lucas. Como mostro na genealogia em Mateus 1, Jesus precisava ser herdeiro legal de Davi. Ao assumir o menino e dar a ele o nome, José o adotou legalmente na linhagem real. O rei do universo precisava de um pai terrestre para cumprir a lei. E olhem a ação de novo. Mateus 1, 24 diz que José, despertando do sono, fez como o anjo lhe ordenara. Sem perguntas, sem demora, ele acordou e já agiu. A família estava protegida porque um homem justo decidiu obedecer no escuro. Isso nos ensina muito sobre o silêncio de José. Ele não diz uma palavra registrada na Bíblia, mas suas ações gritam. Às vezes, a nossa maior contribuição para o plano de Deus não é o que falamos, mas o que protegemos com a nossa obediência silenciosa. Chegamos ao momento em que o tempo para, o nascimento em Belém. Mas a paz da manjedoura foi rapidamente ameaçada por um trono terreno ensanguentado. O cenário era de absoluta carência de infraestrutura. Como registrei, o rei do universo foi envolto em faixas e colocado numa manjedoura, uma gamela de alimentação animal.
Como médico, me fascina que o Salvador se identifique com a fragilidade humana desde o primeiro fôlego. E as testemunhas? Foram os pastores. Na hierarquia social, eram os últimos, mas para Deus, foram os primeiros. Mas enquanto os humildes celebravam, o poder político tremia. Magos do Oriente chegaram, e isso desencadeou uma paranoia em Herodes. Ele não tolerava rivais. Ordenou o infanticídio em Belém. Em Mateus 2,16, mostra que essa crueldade abjeta cumpriu o lamento de Raquel pelos seus filhos. Foi um momento de trevas. Mas as trevas nunca apagam a luz, Mateus. Como escrevi, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O mundo não entendeu que aquele bebê não vinha para roubar o trono de Herodes, mas para dar a Herodes a vida eterna. O ódio tentou matar o amor, mas o amor é uma rocha que o mal não quebra. E Deus agiu rápido. Ele avisou José num sonho: levanta-te, toma o menino e foge. Foi uma fuga de emergência no meio da noite. O Messias começou a vida como um refugiado. Ele sabe o que é o perigo e o medo da perseguição. Ele viveu isso na pele. E nada foi acidente. O exílio no Egito cumpria Oséias. Do Egito chamei o meu filho. E na volta foram para Nazaré, uma cidade desprezada, para que ele fosse chamado Nazareno. Cada passo daquela infância foi guiado pela mão invisível de Deus. Sabe, a fuga para o Egito nos ensina que o plano de Deus inclui desvios. Se você está num Egito de espera agora, não se desespere. Deus está te protegendo de perigos que você ainda não vê. Ele sabe o momento exato de te chamar de volta para a promessa. Entre o nascimento e a vida adulta, há um véu de silêncio na história, exceto por um momento marcante em Jerusalém. Lucas, você investigou esse episódio do Jesus adolescente. O que aconteceu naquele templo? Foi o primeiro vislumbre da sua autoconsciência messiânica. Como relatei em Lucas 2, seus pais o perderam de vista na Páscoa e, após 3 dias, o encontraram sentado entre os doutores da lei. Como homem de letras, impressiona-me que ele não estava apenas ouvindo, mas interrogando-os. Todos estavam atônitos com a sua inteligência. Quando Maria o questionou, ele disse: "Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu pai?" Ali, ele estabeleceu que a sua missão divina estava acima de tudo. Filhinhos, ali já se via que a sabedoria de Deus tinha vindo morar entre nós. Aqueles doutores estudavam os livros, mas estavam diante do próprio autor. Como mostro no meu relato, o Verbo se fez carne. Jesus foi obediente aos pais, mas o seu coração nunca saiu de perto do Pai Celestial. Ele esperou o tempo certo. O segredo de Deus não tem pressa. Para mim, a história começa de verdade no Rio Jordão. João Batista pregava o arrependimento e Jesus aparece para ser batizado. Quando ele saiu da água, o céu abriu-se de uma vez. Como escrevi em Marcos 1, o Espírito desceu como uma pomba e ouviu-se a voz de Deus: "Tu és o meu filho amado." Foi o sinal de partida. O servo estava pronto para o trabalho. Teologicamente, foi a investidura do rei. Ele não precisava de arrependimento, mas submeteu-se para cumprir toda a justiça. Ao ser batizado, ele se identificou com os pecadores que viera salvar. E, imediatamente após a glória do Jordão, o Espírito o conduziu ao deserto para o primeiro grande embate. O deserto. As trevas tentaram cercar a luz. 40 dias de fome e silêncio. O inimigo achou que ele estava fraco, mas o mestre estava fortalecido pela palavra. Jesus respondeu ao diabo com o que é eterno. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A aplicação aqui é sobre prioridade e identidade. Jesus nos ensina que o nosso compromisso maior é com os negócios do Pai. E o seu batismo mostra que, antes de qualquer missão, você precisa saber quem é para Deus. Se você sabe que é um filho amado,
As tentações do deserto não o conseguirão derrubar. E após vencer o deserto, Jesus começa a formar a sua equipe. Ele não vai às universidades de Atenas, nem ao Sinédrio de Jerusalém. Ele vai à beira-mar. Marcos, conte-nos sobre o chamado desses homens. Foi direto e sem demora, como tudo que o mestre fazia. Jesus estava caminhando na praia, viu Simão e André no batente, jogando as redes. Ele só disse: "Venham comigo, e eu farei de vocês pescadores de homens." O que me impressiona é a prontidão. Eles deixaram as redes na hora. Foi um chamado de autoridade que mexeu no fundo da alma. Se me permitem, há um detalhe que investiguei sobre esse momento com Pedro. Houve um episódio que demonstrou a soberania de Jesus sobre a natureza. Em Lucas 5, eles haviam trabalhado a noite inteira e nada tinham pescado. Estavam exaustos. E aí Jesus deu uma ordem absurda para um pescador experiente. Vão para águas mais profundas e lancem as redes. Eu me lembro bem desse dia. O cheiro do mar, o sol quente. Pedro ainda tentou argumentar, sabe? Disse que a gente tinha tentado a noite toda. Mas aí ele disse aquela frase: "Mas, por causa da tua palavra, lançarei as redes." Meus filhos, o que aconteceu a seguir foi um espanto. Veio tanto peixe que as redes começaram a rasgar. Exatamente, João. Foi ali que a ficha de Pedro caiu. Ele se prostrou e disse: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." Ele percebeu que não estava diante de um carpinteiro qualquer. Foi só depois desse milagre que Jesus prometeu transformá-los em pescadores de homens. E essa mesma autoridade chegou até a minha coletoria. Eu era um oficial da alfândega, um homem odiado por colaborar com Roma. Quando ele me disse: "Segue-me", eu abandonei tudo. Ele estava formando um reino com base na graça. Chamou pescadores brutos e um cobrador de impostos marginalizado para mostrar que o reino é para quem reconhece que precisa dele. O grupo era estranho para o mundo, mas Jesus sabia o que estava fazendo. Em Marcos 3, eu mostro que ele os chamou primeiro para estarem com ele, só depois para pregar. A gente aprende aqui que Jesus não espera você estar pronto para te chamar. Ele te encontra no cansaço e faz o milagre que você não conseguiu sozinho. Você não precisa de currículo para servir a Deus, precisa de obediência. Se ele encheu as redes vazias de Pedro, ele pode encher a tua vida de propósito hoje. Basta lançar a rede por causa da palavra dele. Com a equipe formada, Jesus começa a percorrer a Galileia. O povo ficava em choque, porque ele não ensinava como os escribas. Havia algo diferente. João, você que guardou os detalhes mais profundos, o que esses sinais revelavam? O primeiro sinal ficou gravado na minha alma. Foi lá em Caná. Estávamos num casamento e o vinho acabou. Jesus mandou encher as talhas com água e, num silêncio divino, transformou-a no melhor vinho que já se provou. Mas não foi só um presente. Ele mostrou que o tempo dos ritos secos acabou. O reino dele traz alegria, traz uma vida nova que transborda. Ele é um noivo que veio buscar a sua igreja. E nas cidades, o trabalho era sem parar. Em Marcos 1, eu registrei que as pessoas ficavam espantadas. Ele entrava nas sinagogas e até os demônios gritavam de medo. Ele curou leprosos com um toque. E vocês sabem que ninguém tocava num leproso naquela época. Ele não tinha nojo, ele tinha poder. Não precisava citar outros mestres, ele era o próprio mestre. Exato, Marcos. E essa autoridade era prova jurídica de que as profecias estavam se cumprindo. Eu citei o profeta. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, cumprindo Isaías 53. Cada cego que via era uma evidência forense de que o reino de Deus invadiu a terra. Ele não estava dando palestras, ele estava restaurando a criação que o pecado corrompeu. Como médico, analisei cada caso com critério, mas o que mais me impressionou foi o paralítico descido pelo telhado, em Lucas 5. Antes de mandá-lo andar, Jesus disse:
teus pecados estão perdoados. Os religiosos quase tiveram um colapso. Mas Jesus estava diagnosticando o problema real. De nada serve ter pernas sãs e a alma morta. Ele veio tratar o homem por inteiro. Muita gente hoje procura Jesus só pelo milagre físico, pela conta paga. Mas a aplicação de Lucas 5:24 é que Jesus tem autoridade para tratar a raiz do sofrimento, o pecado. O maior milagre não é o paralítico andar, é o pecador ser perdoado e encontrar paz. Deixe que a autoridade dele cure primeiro o que está dentro de você. De fato, a autoridade dele era inquestionável. Mas Jesus não falava apenas por atos. Suas palavras vinham em forma de enigmas. Mateus, você que registrou tantos desses discursos, por que o mestre escolheu o caminho das parábolas? As parábolas eram um mecanismo de discernimento. Para os soberbos, pareciam meros contos rústicos, mas para os corações abertos, eram chaves que abriam os mistérios do reino. Como registrei em Mateus 13, cumpria-se o salmo: abrirei a minha boca em parábolas. Era uma forma de proteger a mensagem daqueles que não tinham a intenção de segui-lo. O mestre soltava o verbo e logo avisava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça! Isso era um grito de alerta. Não era só escutar o som, era deixar a mensagem bater no peito e gerar mudança. Na parábola do semeador, em Marcos 4, ele foi claro: o dinheiro e os problemas sufocam a palavra. Com Jesus não tinha meio termo. Ou dava fruto, ou não servia para nada. As histórias dele eram como águas profundas. Quando ele falava da ovelha perdida, eu me enxergava ali, sozinho no mato, até o bom pastor me colocar nos ombros. Ele usava o pão, a água, a videira. Jesus não dava uma opinião. Ele estava revelando o céu com as palavras da terra. Como eu disse em João 14,6, ele é a própria verdade. Eu fiz questão de registrar a profundidade da misericórdia. O bom samaritano, o filho pródigo, Jesus queria confrontar o legalismo rígido. Ele demonstrava que o reino não é para quem se julga perfeito, mas para quem reconhece a necessidade do abraço do Pai. A aplicação é direta. Como está o solo do seu coração agora? Muitas vezes temos ouvidos, mas a mente está saturada por notificações e ansiedades. Não receba a palavra como informação intelectual. Permita que ela te confronte. Se você tem ouvidos para ouvir, não ignore o que o Criador está tentando plantar na sua alma hoje. Lucas, eu queria mergulhar em uma das histórias mais famosas que você registrou: a parábola do filho pródigo. Resumindo para quem nos ouve, é o drama de um pai com 2 filhos. O mais novo exige a herança, vai embora, gasta tudo com uma vida errada e acaba cuidando de porcos. Quando ele volta humilhado, o pai, em vez de puni-lo, corre ao seu encontro e faz uma festa grandiosa. Mas a minha dúvida é sobre o outro lado da casa. A reação do irmão mais velho não é normal? Ele foi fiel, ficou ali trabalhando e, de repente, vê aquela festa toda para quem errou tudo? Ele se sente injustiçado. Como o mestre explicou esse conflito? Sua observação é muito pertinente, apresentador. Do ponto de vista da justiça humana, a indignação dele é lógica. Como registrei em Lucas 15:20, o foco do pai não era o erro, era a vida que retornou. O pai restaura a dignidade do rapaz com o melhor anel, as melhores vestes. E o pai nem deixou o rapaz terminar o pedido de desculpas. Já foi logo abraçando e mandando preparar o banquete. É amor em movimento, sem esperar meses de prova ou um contrato de bom comportamento. Exatamente, Marcos. Mas agora, o irmão mais velho. Ele estava no campo, trabalhando. Quando ouviu a música e descobriu o motivo, ele se recusou a entrar na festa. Ele disse ao pai: "Eu te sirvo há anos, nunca te desobedeci, e você nunca me deu nem um cabrito." É a voz da meritocracia pura. Ele achava que o amor do pai era um salário que se conquistava. O irmão mais velho estava dentro de casa, mas o coração dele estava tão longe do pai quanto o do irmão que fugiu. Ele via o pai como um patrão, entende? O pecado do pródigo foi a rebeldia.
O do mais velho foi o orgulho religioso. Ele não conseguia se alegrar com a vida. Jesus direcionou isso exatamente aos fariseus, que murmuravam porque ele recebia pecadores. O irmão mais velho representa quem acha que a salvação é um pagamento por serviços prestados. Jesus estava redefinindo tudo. Na casa do Pai, o acesso é pelo arrependimento, não pelo tempo de casa. A resposta do pai é de uma doçura incrível. Filho, você está sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. O pai estava dizendo que o privilégio da comunhão diária é a verdadeira herança. O irmão mais velho não foi injustiçado, ele apenas esqueceu que o tesouro dele era o próprio pai. A aplicação hoje é um alerta contra esse complexo de irmão mais velho. Às vezes, quem está há muito tempo na igreja começa a olhar com desdém para quem chega agora sujo do mundo. A graça de Deus é escandalosa. Se você se sente ressentido com a bondade de Deus para com os outros, talvez você esteja servindo por obrigação e não por amor. Lembre-se, não entramos na festa porque somos bons, mas porque o Pai é bom. É uma lição que quebra o nosso orgulho. Mas, além dessas histórias, Jesus subiu a um monte para dar o que muitos chamam de a constituição do reino. Mateus, você dedicou 3 capítulos inteiros ao Sermão do Monte. O que o mestre estava fazendo ali em cima? Ele estava legislando. Assim como Moisés subiu ao Sinai para receber a lei, o Messias subiu ao monte para dar a interpretação definitiva dela. Como registrei em Mateus 5, ele não veio abolir nada, mas levar tudo à plenitude. Começou com as bem-aventuranças, invertendo a lógica do mundo. Disse que felizes são os humildes e os que choram. Ele estava desenhando o caráter do cidadão dos céus. O povo ficou de queixo caído. Jesus não citava regras de papel, ele falava direto para o coração. Ele dizia: "Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, mas eu, porém, vos digo." Eram as ordens do rei, sem intermediários. Ah, filhinhos, eu estava lá, sentado na grama, ouvindo. Parecia que o céu estava descendo e encostando na terra. Jesus disse que a gente era o sal da terra e a luz do mundo. Ele falou sobre amar os inimigos, algo que para um pescador bruto como eu era difícil de entender. Só o amor de Deus em nós pode fazer algo assim. Eu notei que Jesus elevou o padrão para o nível da intenção. Ele tratou da nossa ansiedade, mandou olharmos para os lírios do campo e para as aves. Ele estava nos curando da preocupação com o amanhã, nos ensinando a confiar em um Pai que sabe do que precisamos. E o fechamento foi impactante. A parábola dos 2 fundamentos em Mateus 7. Quem pratica o que ele diz é o homem sábio que constrói sobre a rocha. Quando vêm as tempestades, e elas vêm para todos, a casa não cai. Mas quem ignora, constrói na areia. É a escolha entre a estabilidade e o colapso. A aplicação do Sermão do Monte hoje é um convite à profundidade. Vivemos de aparências, mas Jesus não quer apenas o seu comportamento, ele quer o seu coração. Ele quer que você brilhe para que Deus seja visto, conforme Mateus 5,16. Se você quer que sua vida aguente as tempestades deste século, não procure atalhos. Construa seu caráter sobre a rocha. Antes de Jesus subir para Jerusalém, ele percorreu caminhos improváveis. João, você registrou um encontro em Samaria que quebrou todos os protocolos. O que aconteceu naquele meio-dia junto ao poço? Foi o momento de uma sede que ia além da garganta. Como registrei, era necessário que Jesus passasse por Samaria. Ele estava cansado. Quando uma mulher samaritana chegou, ele pediu água. Aquilo foi um choque. Judeus e samaritanos não se falavam. Mas Jesus foi fundo na alma dela. Ofereceu a água viva. Quem beber dela nunca mais terá sede. Como observador, notei como Jesus foi cirúrgico.
Ele revelou que conhecia o passado dela, os 5 maridos, mas não para condená-la. Era para mostrar que nada estava oculto. Ele explicou que o Pai procura adoradores em espírito e em verdade. Ela ficou tão impactada que deixou o cântaro para trás e correu para avisar a cidade. E não parou por aí. Em Jerusalém, no tanque de Betesda, havia um homem paralítico há 38 anos. Ele esperava um movimento nas águas, mas a própria água da vida parou diante dele. Jesus não fez ritual, só disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. A palavra dele era o próprio milagre. E a autoridade dele sobre o mal era imediata. No território dos Gerazenos, Jesus enfrentou uma legião de demônios. Ninguém segurava aquele homem, nem com correntes. Mas diante de Jesus, o mal se ajoelhou. Logo depois, o homem que vivia entre os túmulos foi encontrado sentado e em perfeito juízo. Onde Jesus chega, a confusão tem que sair. Tudo isso mostrava que o reino não tinha fronteiras. Como escrevia em Mateus 4, a fama dele corria por toda a Síria. Traziam todos os atormentados e paralíticos. Ele estava limpando o terreno para uma nova humanidade. A aplicação desses encontros é clara. Jesus não desvia do seu caminho. Mesmo que você se sinta um samaritano excluído ou um paralítico esquecido, Ele conhece a sua sede e as suas feridas mais antigas. Ele não espera você chegar ao templo. Ele vai até o seu poço. Basta uma palavra dele para que o que estava parado há décadas volte a caminhar. O impacto de Jesus movia multidões para lugares desertos. Mas, além de curar, ele demonstrou poder sobre a escassez e, o mais impressionante, sobre a própria morte. Como historiador, ao investigar as fontes primárias para o meu registro, fiquei fascinado com a precisão dos detalhes. Em Lucas 9, o dia declinava e os discípulos queriam despedir o povo. Mas Jesus deu uma ordem que desafiava qualquer logística. Dai-lhes voz de comer. Havia apenas 5 pães e 2 peixes. Como médico, analisei o que a ciência não explica. À medida que distribuíam, o alimento se multiplicava. Eu estava lá e vi com meus próprios olhos, Lucas. Alimentamos 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E o mais espantoso, sobraram 12 cestos cheios. Jesus provou que, nas mãos dele, o pouco torna-se mais do que suficiente. Ele é o provedor absoluto. Mas o povo queria o pão da terra, e Jesus queria dar o pão do céu. Eu registrei quando ele declarou: eu sou o pão da vida. E para provar que sua autoridade vencia a última fronteira, ele enfrentou o túmulo. Eu nunca esquecerei Betânia. Lázaro estava morto há 4 dias. O cheiro da morte já era real. Jesus não se intimidou. Ele já havia ressuscitado a filha de Jairo com apenas um talita cumi. Mas com Lázaro, diante da multidão, ele mostrou quem realmente manda na vida e na morte. Jesus chorou, sentindo a nossa dor. Mas depois, com uma voz que pareceu estremecer o mundo espiritual, gritou: Lázaro, vem para fora! E o homem saiu, preso em ligaduras. Ali ficou selado: Ele é a ressurreição e a vida. Nas minhas investigações, também colhi o relato da viúva de Naim. As testemunhas me contaram que Jesus parou o enterro por pura compaixão. Ele tocou no caixão e a vida voltou. Para o Mestre, a morte é apenas um sono do qual ele tem o poder de nos despertar. A aplicação desses milagres para você hoje é que não existe causa perdida. Se ele multiplicou o pouco e trouxe vida ao que cheirava a morte, ele pode restaurar o que parece morto na sua vida agora. Não entregue suas perdas à lógica do desespero. Entregue-as nas mãos dele. Onde há escassez,
ele traz fartura. Onde há luto, ele traz ressurreição. O ministério na Galileia foi um sucesso, mas em Jerusalém o clima ficou insustentável. O confronto final se aproximava. Mateus, como foi essa entrada que parecia a coroação de um rei, mas de um jeito tão diferente? Foi a encenação viva de uma profecia. Eu registrei em Mateus 21 que isso cumpria Zacarias. Teu rei vem a ti, manso e montado num jumentinho. Jesus não veio num cavalo de guerra como um romano, mas num animal de carga, simbolizando a paz. O povo gritava, Hosana ao filho de Davi! Eles sabiam, o rei legítimo tinha chegado. Mas o clima mudou rápido quando ele pisou no templo. Eu escrevi em Marcos 11. Jesus viu que transformaram a casa de Deus num mercado. Era uma gritaria de cambistas explorando a fé dos pobres. O mestre não ficou calado, derrubou as mesas e expulsou a todos. Minha casa será casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Ali ele mostrou que a santidade de Deus não é negócio. Eu me lembro do zelo que consumia o mestre. Os religiosos, furiosos, pediram um sinal de autoridade. Jesus respondeu algo que ninguém entendeu na hora. Destruam este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Eles pensaram em pedras e ouro, mas ele falava do seu próprio corpo. Ele era o verdadeiro templo. Nas minhas investigações, notei que esse foi o ponto de ruptura. Os sacerdotes queriam matá-lo, mas tinham medo porque o povo estava pendurado nas suas palavras. Também me relataram que Jesus chorou sobre Jerusalém antes de entrar. Ele chorou porque a cidade não reconheceu a sua oportunidade. A purificação do templo foi um aviso final. O sistema de rituais e lucro estava acabando. O que importava agora era a verdade. A aplicação hoje é que o nosso corpo é o templo do Espírito. A pergunta é, o que Jesus encontraria se entrasse no seu coração hoje? Haveria oração ou o barulho de interesses egoístas? Deixe Jesus purificar a sua vida. Deixe que Ele expulse o que é impuro para que você seja uma morada real para Deus. A purificação do templo foi o confronto final. Jesus sabia que a sua hora havia chegado. Ele organiza uma última refeição com vocês, seus amigos. Como foi transformar uma celebração antiga de Páscoa em algo totalmente novo? Foi uma noite carregada de significado profético. Eu estava lá, à mesa. Como registrei em Mateus 26, Jesus tomou o pão e o vinho e deu a eles um sentido que nunca tínhamos ouvido. Ele estava nos mostrando que Ele próprio era o Cordeiro Pascal. O seu corpo e o seu sangue eram a nova aliança. Antes da ceia, Ele fez algo que nos deixou sem palavras. O Rei do Universo se levantou e começou a lavar os nossos pés, agindo como o menor dos servos. Mas naquela mesa, a angústia tomou conta, quando ele revelou que um de nós o trairia. Nas minhas investigações, as fontes descreveram a atmosfera pesada no Monte das Oliveiras. Em Lucas 22, relatei a agonia dele no Getsêmani. O suor tornou-se em gotas de sangue. Como médico, entendo que ele estava sob uma pressão psicológica e espiritual que levaria qualquer homem ao colapso total. Eu era apenas um jovem na época, mas aquelas imagens ficaram gravadas em mim. Eu observava de longe, escondido entre as oliveiras. Enquanto Jesus orava e sofria, o sono venceu os discípulos. Pedro me contou mais tarde, com a voz embargada, como se sentia culpado por não conseguir vigiar. Ele nunca esqueceu o alerta do mestre. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, as tochas apareceram na escuridão. Judas chegou. Mas como registrei em João 18, quando Jesus disse, "Sou eu", o poder da sua voz fez os soldados recuarem e caírem por terra.
Ele não foi preso por fraqueza, mas por entrega voluntária. Foi uma confusão terrível. Eu estava ali, um jovem tentando seguir o grupo de perto, envolto apenas em um lençol de linho. Mas quando os soldados avançaram para prender a todos, o medo me paralisou. E no desespero, quando me seguraram, eu soltei o lençol e fugi nu pela noite, como deixei registrado em Marcos 14, 51 a 52. Aquele momento de pavor me ensinou, da forma mais humilhante possível, que sem a força dele, ninguém consegue ficar de pé. A lição para nós hoje é que, nos momentos de agonia, o único caminho é a rendição, conforme Lucas 22, 42. Não se faça a minha vontade, mas a tua. A vitória sobre o seu destino começa exatamente ali, de joelhos. A noite que começou em oração terminou em um tribunal de sombras. Jesus foi arrastado das oliveiras para o palácio e depois para o pretório romano. Como vocês descrevem esse julgamento onde a verdade foi condenada pela mentira? Foi uma farsa jurídica. O Sinédrio buscava falsos testemunhos, mas as mentiras nem batiam uma com a outra. Só quando o sumo sacerdote o conjurou, Jesus afirmou sua identidade. Eles gritaram blasfêmia e rasgaram as vestes. Foi o momento em que a justiça do universo foi julgada pela corrupção humana. E enquanto o mestre era humilhado lá dentro, o nosso irmão Pedro vivia o seu próprio inferno no pátio. Ele me contou isso com lágrimas nos olhos, muitas vezes. Jurou que nem conhecia Jesus, 3 vezes. E então o galo cantou. Pedro saiu dali e chorou amargamente. O coração dele estava em pedaços. Eu estava lá. Vi Jesus diante de Pilatos. O governador não achou crime nenhum nele, mas a multidão gritava: "Crucifica-o!" Pilatos lavou as mãos e entregou a inocência à crueldade. Jesus foi açoitado, coroado de espinhos e zombado. Ele não disse uma palavra de maldição. Ele carregou o silêncio do Cordeiro. Nas minhas investigações, colhi os detalhes da Via Crucis. Registrei que uma grande multidão chorava por ele no caminho. E mesmo exausto, carregando o madeiro, Jesus parou e disse: "Não choreis por mim, chorai por vós mesmas." Ele se preocupava com elas enquanto caminhava para a própria morte. Ele foi levado ao Gólgota. A cada passo, as profecias se cumpriam. Como ovelha muda, ele não abriu a boca. O rei dos judeus estava prestes a ser entronizado em uma cruz. Foi na hora terceira que o crucificaram. A escuridão tomou conta de tudo, mesmo sendo meio-dia. O mundo físico estava reagindo ao que o mundo espiritual não conseguia suportar. A aplicação aqui é o confronto com a nossa fragilidade. Pedro negou por medo. Os líderes por inveja. Pilatos por conveniência. Todos nós estávamos ali. Mas a grande lição é que Jesus continuou caminhando. Ele não morreu por causas, ele morreu por pessoas. Se você se sente como Pedro, arrependido e amargo, lembre-se, o olhar de Jesus não foi de ódio, foi de um convite para voltar. O silêncio caiu sobre o Gólgota. O Verbo que criou o universo está agora pregado em um madeiro. João, você foi o único que permaneceu ao pé da cruz até o fim. O que você ouviu e sentiu naquele momento? Foi o momento mais doloroso e o mais glorioso, apresentador. Eu vi o sangue escorrer, mas vi o amor puro. Mesmo em agonia, ele cuidou de nós. Olhou para sua mãe e para mim e nos uniu como família. Ele sentiu a sede humana e o abandono, clamando: "Deus meu, por que me desamparaste?" Ele estava bebendo o cálice sozinho. Nas minhas investigações, registrei um diálogo que a humanidade nunca esquecerá. Enquanto um criminoso o insultava, o outro reconheceu sua realeza. E em Lucas 23, registrei a promessa: "Hoje estarás comigo no paraíso." Jesus abria as portas do céu enquanto seus pés estavam pregados na terra.
e ainda orou: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. A natureza não aguentou o peso daquele momento. Do meio-dia às 3 da tarde, o sol se escondeu. E quando ele expirou, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. O acesso a Deus estava aberto. Até o centurião romano confessou: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. O terremoto sacudiu a terra e as pedras se fenderam. Jesus não morreu como uma vítima indefesa. Ele entregou o Espírito voluntariamente. Quando ele bradou: está consumado, ele anunciou ao universo: a dívida da humanidade foi paga. O plano eterno estava concluído. Para confirmar a morte, um soldado furou o lado dele com uma lança. E ouvi sair sangue e água. Foi o nascimento da igreja. Tiramos o corpo dele com José de Arimateia e o colocamos num sepulcro novo, no silêncio do jardim. Como médico, esses detalhes de João 19 são provas clínicas cruciais. A separação de sangue e água indica um trauma extremo e acúmulo de líquido pericárdico. Isso confirma, sem dúvida, que Jesus não desmaiou. Ele estava clinicamente morto. O seu coração, sob o peso de tamanha tortura, literalmente explodiu. Foi o limite da entrega física. Uma explicação contundente que une a ciência à dor do sacrifício. O corpo foi sepultado sob o olhar atento das mulheres. Mas o silêncio do túmulo não duraria para sempre. O domingo amanheceu e o que parecia ser o fim de uma história trágica tornou-se o evento que dividiu o tempo. Como vocês receberam a notícia de que a morte não conseguiu segurar o mestre? Foi um susto absoluto. As mulheres foram ao sepulcro bem cedo, preocupadas com a pedra enorme. Mas quando chegaram, a pedra já tinha sido rolada. Um anjo disse: não vos assusteis, ele ressuscitou, não está aqui. Elas saíram dali tremendo, sem saber se riam ou se choravam de pavor e alegria. Quando a Madalena nos avisou, eu e Pedro saímos em disparada. Como eu era mais jovem, corri mais rápido e cheguei primeiro. Olhei para dentro e vi apenas os lençóis de linho. O lenço que cobria a cabeça dele estava dobrado à parte, com calma. Naquele momento, eu vi e criei. A morte tinha sido derrotada em seu próprio terreno. No início, o relato das mulheres parecia conversa de louco para os discípulos. Mas então, Jesus começou a aparecer. Eu relatei o encontro na estrada de Emaús. 2 discípulos caminharam com ele sem saber quem era. Só o reconheceram no partir do pão e disseram: não ardia em nós o coração quando ele nos falava? O impacto foi tão grande que tentaram subornar os guardas para dizer que tínhamos roubado o corpo. Mas ninguém morre por uma mentira que ele mesmo inventou. Nós o vimos. Ele apareceu na Galileia e nos deu a ordem final: ide e fazei discípulos de todas as nações. O reino tinha começado de verdade. Ele apareceu para nós no cenáculo, atravessando portas fechadas. Disse: paz seja convosco. Mostrou as feridas para Tomé. Provou que não era um fantasma. E à beira do mar, ele restaurou Pedro. Perguntou 3 vezes se ele o amava, curando uma a uma aquelas 3 negações da noite do julgamento. A aplicação da ressurreição é a garantia da nossa própria esperança. Se a morte foi vencida por Jesus, não há mais nada a temer. Você não serve a um líder morto ou a uma filosofia antiga. Você serve a um rei vivo. Se o túmulo está vazio, as promessas dele são reais. A ressurreição é o selo de que o seu futuro está seguro nas mãos dele. Meus amigos, chegamos ao ponto central. O cristianismo faz uma afirmação audaciosa. O seu líder voltou à vida. Se provarem que o corpo de Jesus ainda está num túmulo, a fé cristã desmorona. Como vocês respondem a quem diz que isso foi um delírio ou uma conspiração? Eu lidava com fatos e números. Pense bem.
Nós, que fugimos de medo na prisão, enfrentaríamos uma guarda romana para roubar um cadáver? E para quê? Para morrer por isso? Quase todos nós fomos martirizados. Ninguém entrega a própria vida de forma brutal por uma farsa que ele mesmo inventou. Nossa morte é a prova forense da nossa sinceridade. Do ponto de vista psicológico, não houve delírio coletivo. Alucinações são individuais, mas nós estávamos todos juntos, trancados e deprimidos. Em Lucas 24, registrei que ele disse: "Apalpai-me e vede". Foi uma experiência sensorial completa, visão, tato e audição. Jesus não era um fantasma, ele era uma realidade física. A ressurreição não é uma metáfora poética, é um fato. Eu escrevi: o que vimos com os nossos olhos e as nossas mãos apalparam. Sem isso, seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas o túmulo vazio prova que ele venceu a lei do pecado e da morte. E tem um detalhe: as primeiras testemunhas foram mulheres. Naquela época, o testemunho feminino não valia em tribunais. Se estivéssemos inventando uma mentira, jamais colocaríamos Maria Madalena como a primeira. Teríamos colocado Pedro ou alguém influente. O fato de os evangelhos manterem as mulheres no centro prova que estamos relatando a verdade nua e crua. Isso é fascinante. Então, enquanto outros buscam sabedoria de mestres que descansam em seus túmulos, o cristão busca um relacionamento com alguém que está vivo agora? Exatamente. A ressurreição é o selo de garantia de Deus. Se Jesus ressuscitou, tudo o que ele disse sobre o perdão e o céu é verdade. Você não segue um código de ética morto, mas uma pessoa viva. O mesmo poder que o ressuscitou está disponível para transformar a sua realidade hoje. Não há mais o que temer. Com a ressurreição confirmada e a morte vencida, Jesus prepara seus discípulos para o momento da despedida física. Ele permaneceu com vocês por 40 dias, ensinando sobre o reino. João, como foi ver o Mestre subir aos céus naquele dia no Monte das Oliveiras? O meu coração estava em paz, apresentador, mas ainda um pouco confuso. Ele ergueu aquelas mãos, eu ainda vi as marcas dos cravos nelas, e começou a nos abençoar. Enquanto falava, ele foi subindo devagar, até que uma nuvem o escondeu de nós. Como escrevi, ele foi preparar o nosso lugar. Não foi um adeus de quem vai embora, foi o adeus de quem vai na frente para abrir a porta da casa do Pai. Foi a entronização oficial, apresentador. Antes de subir, ele nos deu a ordem final que registrei em Mateus 28. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele nos mandou fazer discípulos de todas as nações. E a promessa que me sustentou até o fim foi: eu estou convosco todos os dias. Ele subiu, mas a sua presença ficou selada na nossa alma. Nas minhas pesquisas para o livro de Atos, notei que todos ficaram hipnotizados, olhando para o céu. Foi preciso que 2 anjos aparecessem para tirá-los do transe. Eles perguntaram: por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus há de vir da mesma forma que o vistes ir. A história não estava terminando ali. Ela estava apenas ganhando um novo fôlego. E como Pedro sempre me ensinou, a história continuou na prática. Ele subiu para se assentar à direita de Deus, e nós não ficamos parados. Saímos para pregar. O silêncio do túmulo vazio virou o grito da nossa pregação pelo mundo todo. É a verdade. Ele saiu do nosso meio para poder estar dentro de nós. Ele é o Deus que se fez carne, que morreu, que vive e que agora governa. Para mim, a ascensão é o prólogo de uma nova era. Jesus não está ausente, ele está apenas em outra posição de comando. Ele deixou de estar limitado a um corpo físico na Palestina para estar disponível a qualquer pessoa em qualquer lugar. Ele subiu para que a igreja pudesse se espalhar. Isso muda tudo. Não estamos aqui apenas recordando um herói que partiu. Estamos celebrando um rei que governa o presente.
Esta jornada pelos 4 evangelhos nos mostra que Jesus não veio fundar uma religião, mas resgatar a humanidade. Nossa jornada chega ao fim, mas a mensagem desses relatos está mais viva do que nunca. Para encerrar este encontro histórico, pedi que cada um deixasse um último pensamento para você que nos acompanhou, desde a manjedoura até o trono. Meu conselho é: não se perca apenas em regras, mas encontre o Rei. Eu era um homem odiado, um cobrador de impostos, e ele me chamou para sua mesa. Lembre-se do que registrei. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se você colocar o governo de Jesus sobre a sua vida, tudo mais encontrará o seu devido lugar. A minha mensagem é sobre urgência e coragem. O Evangelho é ação. Não tenha medo das incertezas da vida. Como registrei, Jesus disse: tudo é possível ao que crê. O medo paralisou as mulheres no sepulcro por um momento, mas a ressurreição as colocou em movimento. Não fique parado. Creia e siga o Mestre agora mesmo. Como alguém que buscou a verdade através da ciência, meu conselho é: deixe-se encontrar pela compaixão. Jesus não veio para os perfeitos, mas para os que precisam de cura. Guarde isso. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não importa o quão longe você acha que está, a misericórdia dele é sempre mais longa. Meus filhos, o meu conselho é o mais simples e o mais profundo. Permaneçam no amor. Eu vi tudo. Eu toquei no verbo da vida. E depois de tantos anos, a minha conclusão é a mesma. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A vida eterna não começa quando você morre. Ela começa quando você conhece esse amor. 4 vozes, 4 perspectivas, mas um único Salvador. Que essas palavras não fiquem apenas no papel, mas que encontrem morada no seu coração. A história de Jesus não terminou há 2000 anos. Ela continua hoje, através de você. Obrigado por nos acompanhar. Que a paz do Mestre esteja com você.